Bom, voltando aqui, a gravação deu um probleminha, mas voltando aqui de onde eu vi que ele parou. Se a gente comparar circuitos elétricos com circuitos magnéticos, então enquanto no circuito elétrico eu tinha uma resistência como a relação entre a tensão, ou seja, a força eletromotriz, e a corrente, ou seja, integral da densidade de corrente elétrica. A relutância magnética é a relação entre a força magnetomotriz e o fluxo magnético total passando por dentro ali do material ferromagnético. Então, a corrente passando por dentro do condutor, o fluxo passando por dentro do material ferromagnético, força magnetomotriz, força eletromotriz nesse caso, força magnetomotriz, né? E a outra equação aqui, de que você não tem a integral numa área fechada, num volume, na superfície de um volume, a integral da densidade de campo magnético é zero, da densidade de fluxo magnético é zero. É o mesmo que dizer que o somatório do fluxo determinado é ponto, então é equivalente à lei de Kirchhoff das correntes do circuito elétrico, e assim por diante, várias outras equações, certo? Então, basicamente, tudo que a gente tem que vale do circuito elétrico vai valer no circuito magnético. Relutâncias em série se somam relutâncias em paralelo, então a relutância total é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, e assim por diante. Isso vai fazer com que a gente pegue uma área como essa aqui, a gente vai quebrar isso aqui, esse trecho daqui, todo ele tem a mesma largura. Vamos considerar, a gente pode considerar uma relutância daqui até aqui, né? Um R1. Esse trecho daqui, minha densidade de fluxo magnético aqui está diferente, né? Isso aqui eu estou desprezando essa borda aqui, né? Que vai ser uma aproximação que a gente vai ter que fazer com essa borda. Esse trecho daqui eu tenho uma densidade de fluxo magnético diferente aqui, né? Porque eu tenho uma área maior, ele é mais largo, então vamos considerar uma outra relutância. Então eu posso definir uma relutância R1 aqui, uma relutância R1 aqui, uma relutância R2 aqui. Não era isso. E somar essas duas relutâncias. Aqui a bobina está representada aqui, mas o que me interessa é basicamente o que eu tenho de corrente entrando no negócio. Então minha força magnetomotriz vai depender do que eu tenho de corrente entrando aqui dentro do meu circuito. Ou seja, esse circuito magnético ele vai ser basicamente o mesmo se eu tiver a bobina aqui, se eu tiver a bobina espalhada ao longo de todo o meu núcleo, porque o que importa é, se eu definir um caminho aqui por dentro do núcleo, qual é a corrente que vai estar entrando dentro, na área definida por esse caminho. Tá? E uma vez que a gente tem essa relação entre circuito elétrico e circuito magnético, outra coisa interessante a gente ver é o caso do chamado entreferro, que vai ser muito comum para circuitos magnéticos, para máquinas magnéticas, máquinas elétricas, né? Por quê? Porque se a gente tiver um motor, ele vai ter uma parte girante, normalmente é o rotor, né? A gente chama do rotor, e vai ter uma parte fixa, né? Ferromagnética, que vai passar o fluxo. Então o fluxo vai passar do estator para o rotor, e entre o estator e o rotor você vai ter uma região que você vai ter um espaçamento ali, até por conta de questão de construção, né? Um espaçamento pequeno, certo? Isso aqui vai fazer com que o seu fluxo magnético ele tenha uma relutância bem maior aqui, porque ele vai ter que atravessar uma área, né, com a permeabilidade igual a do vácuo. A permeabilidade do ar é praticamente a mesma permeabilidade do vácuo, certo? Então ele vai ter uma relutância bem maior aqui.
E além do que, se a gente der um zoom nessa área daqui, a gente vê que aquele fenômeno de concentrar a linha de fluxo, como aqui eu não tenho núcleo magnético, ele vai deixar de concentrar a linha de fluxo e vai ter um espalhamento aqui do fluxo magnético ao redor do entreferro. Então, além de eu considerar apenas o μ0, uma permeabilidade para calcular uma relutância no entreferro, eu tenho que considerar também, né, o espalhamento que esse fluxo vai me gerar. Então eu tenho que fazer o efeito, considerar que o fluxo vai passar por uma área maior. Quanto maior? Mas vai depender de caso a caso, né? A gente pode botar aqui, isso aqui vai ser tipicamente alguma coisa da ordem de 5, 10%, normalmente menor que 10%, certo? E se eu pegar num ponto desse entreferro aqui, achar a densidade de fluxo magnético aqui, o B, e achar a densidade de fluxo magnético aqui, como eu tenho esse espalhamento, essa densidade de fluxo magnético também vai ser menor. Dentro do núcleo eu vou ter o fluxo e dividir pela área apenas, para achar a densidade de fluxo magnético. Aqui eu vou ter o fluxo e ter que dividir por área vezes 1 mais essa constante de espalhamento, para achar o fluxo aqui no meio, né? Então isso aqui daria a relutância do entreferro. Quando a gente vem para cá, se for mapear isso aqui como relutâncias, eu tenho essa área daqui que tem essa largura, isso aqui seria uma relutância. Essa área daqui para cá tem essa outra largura, eu consideraria outra relutância, como no caso que eu não tenho entreferro, porque na verdade eu vou considerar uma relutância daqui para cá e depois outra daqui para cá, outra daqui para cá, e mais a relutância do entreferro também. É basicamente isso. Bom, até aqui o que vocês devem estar achando estranho é, pô, nunca vi esse negócio de relutância, eu vi indutância. Tem relação entre um e outro? Sim, perfeitamente. Uma indutância, né, se a gente for ver, uma maneira de definir indutância, pensando só em fluxo magnético, para não sair muito do assunto aqui que a gente viu até então, é se a gente pegar o chamado fluxo concatenado, ou seja, o fluxo que está passando por um espira, multiplicado pelo número de espiras que eu tenho numa bobina, o Nφ, e dividir pela corrente que está passando ali naquela bobina, isso aqui vai me gerar minha indutância. Se eu trabalhar com esse fluxo aqui em função do força magnetomotriz e tudo mais, então a gente pode abrir isso aqui para N ao quadrado I sobre relutância. Esse I era para ser um I normal, tá? É o mesmo I de corrente, né? Aí aqui eu estou botando o fluxo como força magnetomotriz sobre a relutância, então N vezes I sobre R, corta esses I's. A indutância de um determinado indutor com um núcleo ferromagnético, né, ela é dada simplesmente por N ao quadrado, ou seja, o número de voltas de espiras da bobina ao quadrado, então a questão construtiva, sobre a relutância, e que novamente a relutância depende apenas do material, né, a permeabilidade do material e da geometria, né, o comprimento e a largura do material, né? E isso aí gera a relação entre a relutância e a indutância aí de um circuito magnético, né? Indutância normalmente a gente usa para utilizar ele dentro de um circuito elétrico. E é isso. Acaba aqui essa primeira aula.